Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um podcast da AgroSkills. Muita alegria estar aqui hoje conversando com um convidado muito especial. Eu sou Ana Carolina, sou Headhunter na Fox Agro, sou Advisor na AgroSkills. Estou aqui junto com a Samantha Alexandrindo. Vocês já me conhecem, né? Eu sou CEO da AgroSkills e a gente está aqui com o Aitan Pires, esse convidado maravilhoso que vai trazer muito conteúdo bacana para a gente. Aitan, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença. Espero poder contribuir um pouquinho com a experiência, com toda a jornada que foi feita, né? Bacana. Gente, é o seguinte, qual que é o objetivo do nosso podcast? Ajudar você a acelerar a sua carreira, tanto com cases de pessoas, de histórias de carreira, como também com visão a respeito de gestão, de liderança, enfim. E é isso que a gente vai explorar aqui com o Aitan hoje. Então, se você está assistindo isso aqui, pega um papel, pega uma caneta, para aí, dá uma pausa, pega tudo isso, para depois você vir entrar em imersão com a gente nessa conversa, tá? E bom, para a gente começar, o que eu acho que é relevante, né? Conta um pouquinho pra gente, Aitan, quem é você, um pouquinho do seu currículo, depois a gente aprofunda na sua trajetória. Bacana. Bom, meu nome é Aitan, né? Tem um nome meu um pouco diferente do usual. Sou formado em Engenharia Química pela Universidade Federal, sou da primeira turma de Engenharia Química. Tive uma carreira corporativa, onde tive ali dentro da Geonex, que é uma multinacional de gelatina e colágeno hidrolisado, conversando muito com o agro em relação a uma agroindústria, né? Valorizando hoje que é uma commodity ali, ou até um subproduto da indústria. Nessa jornada da indústria, assumi diversas posições. Comecei como estagiário, depois fui para engenheiro, passei pela parte de produção, depois processos, depois assumi uma área corporativa de novos projetos estratégicos e assumi durante isso também a parte de formação de novos talentos, de jovens profissionais ali do programa Trainee, desde seleção, performance e alocação. Depois disso, fiz uma transição de carreira, onde fui assumir para o Hub Cerrado a cadeira de operação e negócios, onde cuida dessa parte como um hub de inovação, e recentemente assumi um desafio ali de ser presidente da Federação de Jovens Empreendedores e Empresários de Goiás, né? Ao longo da minha carreira também tive passagens como presidente da ONG do Engenheiros Sem Fronteiras, a nível Brasil, participei de empresa júnior, participei de centro acadêmico, participei da formatação de um congresso de engenharia e tecnologia que juntava todas essas semanas acadêmicas dos cursos, né? E tudo isso foram desafios onde foi pegando, digamos assim, skills, né? Experiências, acumulando essas experiências que levaram até onde está hoje, a performance está hoje, né? E ainda está só cada vez aprendendo um pouco mais, né? Que legal. Vamos começar do início, né, Carol? Quando a gente pensa ali, né, na sua entrada na universidade, né? A gente fala muito de hard skills, né? A faculdade, ela te fornece a capacidade técnica de ser um engenheiro químico. E você falou aí de empresas júniores e outras experiências. Conta um pouquinho sobre esse momento da sua carreira e o quanto ela te moldou para os próximos passos que viriam depois da graduação. Bacana. Eu sempre tive o sonho de fazer engenharia química, né? Porque eu sempre gostei de saber como as coisas funcionavam, como tinha esse desenvolvimento. Isso, né? Disso desde o ensino médio. Eu sempre, assim, queria a área, gostava muito de química, gostava muito de física e da área de exatas. E no ensino médio eu tive bastante estímulo, tive professores que conseguiram me orientar e fui atrás de conhecimento e realmente resolvi, não, eu quero ser engenheiro químico. Só que aqui na universidade não tinha o curso de engenharia química, então eu entrei primeiro um bacharelado em química e coincidentemente um ano depois apareceu vaga, prestei vestibular de novo, passei e aí consegui ingressar no curso de engenharia química. Por ser a primeira turma, teve algumas dificuldades a mais e algumas oportunidades, né? Eu sempre falo isso. Porque, por exemplo, a gente não tinha centro acadêmico, não tinha empresa júnior, não tinha nada disso, o que deu a oportunidade de a gente criar todas essas coisas nisso. E por que eu cito isso? Eu acredito comigo, e até depois a gente linka com a parte de seleção, que
o curso que você faz na universidade, ele te entrega uma commodity, né? Ele te entrega um conhecimento que vai ser um conhecimento para todos os alunos que estão ali. Agora, o que vai te diferenciar mesmo num processo seletivo, ou o que vai te diferenciar numa performance, justamente na carreira, é o que você fez extra faculdade, né? As atividades extracurriculares, se você fez iniciação científica, empresa júnior, centro acadêmico, até uma atlética, se você participou de uma organização de congresso, tudo isso vai munindo você de experiências, relacionamentos, contatos e cases, que na hora de você chegar numa mesa de processo seletivo, você se dá bem, né? E eu tinha muito consciência disso, eu tinha essa visão, e aí já entrei na faculdade já procurando sobre monitoria, sobre iniciação científica, foram as primeiras atividades extracurriculares. Eu fiz iniciação científica na área de desenvolvimento de novos materiais, depois tratamento de resíduo, depois fui monitor no laboratório de engenharia química, monitor de estatística, segui, aí fui presidente do centro acadêmico, um dos fundadores e presidente do centro acadêmico. Tinha tempo para estudar? Eu balanceava tudo, né? Às vezes dava foco no que era importante, não é que é tempo, né? É prioridades. mas no final consegui formar, acho que reprovei só em uma matéria e tá tudo bem com isso, né? Um grande legado isso aí. É normal, gente, acontece. Tá tudo bem com isso, né? Construí outras coisas que eu achava mais importante. E aí construí o centro acadêmico, fui o primeiro presidente, trouxe pessoas bacanas, fiz muitos relacionamentos que até perduraram pós-faculdade e até hoje mantenho esse relacionamento. Depois a gente foi com algumas pautas representativas para os próprios conselhos dentro da universidade. A gente fundou uma empresa júnior de engenharia química e depois a gente resolveu fundir ela com a Elo Engenharia Júnior, que era a junção ali de 17 cursos de engenharia na época, e na filosofia de que o curso de engenharia nunca trabalha sozinho, né? Uhum. Então não vai ter só engenharia química, você vai precisar de engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro civil. Então essa multidisciplinariedade... Beijo, Igor. Essa multidisciplinariedade a gente via com bons olhos e a gente queria aproximar nosso curso desses cursos mais antigos para gerar um relacionamento, conhecer pessoas. Até que hoje eu conheço pessoas de N engenharias. E aí na Elo eu fui vice-presidente de projetos e depois presidente também, ajudando nessa estruturação de formatação de pessoas, estrutura de gestão, sempre tive uma coisa. E na universidade, a gente também teve uma oportunidade, tive uma provocação pelo reitor na época, de juntar todas as semanas acadêmicas de engenharia num evento só. A gente reuniu e aí a gente fundou, eu fui o fundador e diretor-geral, e aí devo dar os méritos ali para uma Emily, o Marco, que foram pessoas, um Guilherme, que foram pessoas que sempre tiveram próximas, assumindo a parte acadêmica, financeira, patrocínio, o Henrique. Então, assim, muitas pessoas que também são amigos hoje. Então, ao longo dessa trajetória, fui fazendo amigos que coincidiam com essa mesma filosofia de fazer, né? E que hoje são destaques na carreira. Vou chegar lá nesse ponto. E aí a gente juntou isso, fizemos o primeiro congresso de engenharia e tecnologia, assim, deu mais de 1.000 pessoas, mais de 120 voluntários, todos alunos, e era muito um aluno fazendo para alunos. Aí fizemos a segunda edição também do CET, né, na época, do Congresso de Engenharia e Tecnologia, onde duplicou o número de participantes, duplicou o número de cursos, que a gente expandiu não só os cursos da UFG, mas os cursos de todas as engenharias de Goiás, então o EG, PUC, a gente juntou tudo. Então foi um evento bem bacana. E diversos desafios, né? Desafios ali de... teve uma situação onde um caminhão saiu da exposição e derrubou um poste de energia que era da reitoria da universidade, e aí a gente teve que correr atrás, resolver e articular. E por que esse ponto? Porque isso vai trazendo e te moldando. Isso é a vida real. É a vida real. E uma coisa que a gente sempre fala é que quando você chega numa entrevista, né? Que acredito que é o grande tema da AgroSkills. Quando você chega numa entrevista, quando você expõe um problema real, um problema maior, que você consegue mostrar como você manteve o controle emocional, o seu raciocínio e a resolução do problema e a condução do problema, você
digamos assim, tem pontos a mais do que outros candidatos que não tiveram chance de experimentar-se, né? Legal, legal. E até pegando um pouco desse gancho aí, eu conheço bem a sua história, né? Não à toa, mas tem uma coisa que eu acho legal que você fala, que você, lá no começo, você tinha vergonha até de perguntar as horas para as pessoas, né? E olha tudo que você fez, caminhão, não sei o que, o grande legado na faculdade. Gente, não façam isso em casa, mas esse é um dos legados dele. O que você vê que mudou dentro de toda essa trajetória para você... O que moldou? O que moldou, ótima. O que te moldou para ser essa pessoa que você é hoje, para ser a pessoa que você saiu, que hoje você é diferente, né? Que você saiu da faculdade e sair daquele estágio de timidez e tudo que você tinha e ter conseguido fazer tudo isso, né? Eu sempre tive uma visão e uma vontade de ser maior do que eu sou hoje. Cada vez buscando ser maior do que eu sou hoje, onde que eu posso desenvolver para dar o próximo passo. Realmente, e aí conversa com a minha família, eu tinha vergonha de perguntar as horas mesmo, pão de ônibus na rua, era bastante vergonhoso, bastante tímido, né? E eu via que isso era uma dificuldade minha. E aí por condição, eu falei assim, não, então eu tenho que me pôr em situações onde eu vou desenvolver essa habilidade, onde eu vou ser forçado a falar em público. E aí eu me colocava em posições de liderança, me colocava em posições, precisa de alguém para apresentar um trabalho em público. Isso no próprio ensino médio, que aí vem desde o ensino médio, né, que eu cheguei a ser chefe geral, fiz escola militar, né, então fui chefe geral, chefe de turma, todas as oportunidades eu me expunha para desenvolver essa habilidade, né, e porque eu sabia que isso era crucial. Comunicação, quando se fala em liderança, se não o principal, mas é um dos 3 principais pilares de uma liderança efetiva, né? E me expunha nisso. E acabou que realmente fui desenvolvendo, foi ficando mais fácil, foi treinável, digamos assim. Hoje, realmente, eu tenho alguns momentos que eu converso muito com o próprio Hub, com a própria FAD, converso com muita gente toda hora. Aí tem hora que eu chego em casa e eu não quero falar com ninguém Bateria esvaziou. Bateria esvaziou e tá tudo certo. Eu tenho esse autoconhecimento e essa alta... gestão quase, né? Gestão, tudo. Para saber os momentos onde eu posso avançar, onde eu posso regredir, onde eu posso... essa semana eu tenho que fazer mais reuniões e tudo, né? E aí foi esse desenvolvimento. E pegando até do 7, aí depois do 7 com os cases, tanto é que eu saí da universidade com 3 propostas de emprego, né? Então já fui contratado antes de formar por toda essa construção, tive propostas de intercâmbio, onde eu decidi não fazer o intercâmbio para escolher, por exemplo, gerar um legado bacana na empresa júnior, desisti de um intercâmbio na Alemanha na época, porque queria não queria largar o que eu tinha construído e queria gerar realmente um impacto massa. E aí a gente saiu do 7, né? Passamos a gestão do 7 ali, e até depois do 7 teve uma iniciativa tão legal que aí criou a Poli Engenharia, que é um colegiado das engenharias para estimular ações em conjunto, né? E a gente foi convidado para reativar um núcleo que era do CREA Jovem aqui em Goiás. Que na época era CREA Júnior, né? Então a gente foi chamado ali, e aí o Marco na época assumiu essa condução, a gente foi parceiros, fiz mais amizades hoje que nessa jornada de liderança eu encontro recorrentemente essas amizades, é isso que é bacana, porque as pessoas que são inconformadas ali na faculdade, elas vão ser as pessoas que vão se destacar no futuro profissional. Então você vai construindo, plantando sua rede de relacionamentos já ali, do ponto que quando você sair você tem outros contatos. Por exemplo, eu tenho amigos hoje que estão como diretores no iFood, diretores em grandes indústrias, como abriram o próprio negócio, sabe? Então, assim, isso gera uma rede rica de relacionamento para ser seguida, né? E aí foi assim, tive final ali da faculdade, realmente essas 3 propostas, porque tudo tinha construído, e como a gente organizava muito evento, falava muito com o mercado, a gente conseguia às vezes patrocínio para os laboratórios, algum item, principalmente o primeiro curso, às vezes precisava de algum item mais rápido, algum reagente, tudo a gente conseguia. E sair da faculdade com essas propostas de emprego, com trainees, eu tinha um objetivo claro na faculdade, por mais que teve
esse viés empreendedor, eu tinha um perfil claro na faculdade que eu queria sair empregado como engenheiro, atuar realmente no chão de fábrica, ter essa experiência com projetos de engenharia, tanto é que um pouquinho antes de sair da faculdade, eu abri uma empresa com um amigo de desenvolvimento de produtos e projetos de engenharia, né? Então a gente abriu, não durou muito porque nós dois fomos empregados em bons empregos, né? Porque eu tinha, não... O mercado levou. Eu falei assim, não, eu não quero... Eu tinha um piso de que eu queria sair ganhando, que eu acreditava que era o justo por tudo que eu tinha feito, né? Tinha um piso e tinha condições... Às vezes eu não sabia em que área eu ia querer atuar, mas eu sabia em quais áreas eu não queria atuar. E isso já era muita coisa. Legal, né? Olha isso aí, gente. Ó, pega essa deixa aí. Se você não souber o que você quer fazer, saiba pelo menos o que você não quer fazer, que já filtra um monte de possibilidades, né? E olha só, Samantha, até olhando assim, pegando a trajetória do Aithan, sabe o que eu acho mais interessante? Até assistindo os outros podcasts que você fez, é interessante que as pessoas que se desenvolveram, que cresceram na carreira, você reparou que todos sabem onde quer chegar, independente, tipo, não sei exatamente a carreira específica, mas tem um viés e um olhar muito forte de, cara, eu quero sair aqui da faculdade e eu quero fazer isso. Eu percebi que isso é algo muito comum, né, nas pessoas que você tem entrevistado também. E, Carol, faz super sentido, né? A gente costuma dizer que para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve, né? Então, de fato, é importante estar no lugar certo, mas com as habilidades certas, né? Então, e se você não tem aquela habilidade, né, Aithan, e a sua carreira demonstra muito isso, a gente precisa se desenvolver. E num mundo moderno como hoje, o que a gente se desenvolveu hoje talvez não sirva amanhã. E aí, a skill necessária é a resiliência e a flexibilidade, né? O quanto a gente precisa se ajustar. Acho que isso é muito recorrente na sua carreira, né? Até nesse momento, quando a gente olha da saída da faculdade para o primeiro emprego, né? Para o primeiro empregado, para depois desenvolver ali aqueles primeiros passos. Você quer falar mais um pouquinho sobre isso? E aí, falando da parte acadêmica, né, que eu acredito que todo mundo fica na dúvida ali de, cara, e estágios, né? Eu fiz no total na minha faculdade 7 estágios. Como tinha muito relacionamento com indústria, realmente não. Era mais fácil na época, porque a lei de estágio era um pouco mais flexível do que é hoje, né? Que tem uma série de restrições para a empresa. Mas porque eu entrei na faculdade querendo ir para a área de álcool e açúcar. Aí eu fiz estágio na álcool e açúcar, vi que não era uma área na época que estava tão evoluída, ou tão promissora, né? Aí eu, quero ir para a área de mineração. Aí eu fui fazer estágios na área de mineração, né? Aí eu também vi que também não era uma área que me agradou tanto e tudo, aí eu fui para cosméticos, fiz estágio em cosméticos, também não... É por isso que sua pele é tão boa? Gostei. Quase. E aí depois eu fui para uma outra multinacional, cheguei a trabalhar na Coca-Cola, fazer estágio na Coca, trabalhar ali no programa de melhoria contínua. E só que também às vezes a cultura, a habilidade, tudo não encaixou muito com o que eu estava querendo. Aí tinha propostas de emprego lá para seguir na carreira e numa área bacana. Só que eu queria algo mais arrojado, eu queria realmente a engenharia, uma mão na massa mesmo, de calcular, de projeto, de fazer, de fuçar e tudo. E aí veio, até da Jonex, eu nem ia fazer o processo seletivo da Jonex, porque eu tinha realmente um tabu muito grande com indústria de alimentos, do ponto assim de, indústria de alimentos tem um engenheiro de alimentos, eu sou engenheiro químico, deixa eu ir. Aí eu fui por provocação do meu orientador, né, que era de TCC, e tive uma conversa muito boa, e eu gostei muito da cultura que foi me apresentada da Jonex, das possibilidades de desafios, das possibilidades de crescimento, do momento da empresa, e aí... tanto é que uma entrevista que era para durar 15 minutos, durou 2 horas, a gente trocando ideia, eu querendo saber mais e tudo. E de 2 horas durou 12 anos, né? E aí eu fui pro estágio, e aí logo no começo do estágio teve uma dificuldade muito grande, porque como é primeiro curso, o curso não tinha regulado ainda convênios de estágio curricular. Então eu demorei 3 meses para entrar no estágio, aí eu fiquei com aquele, nossa, e era todo dia eu na reitoria, na secretaria de curso, e aí a menina do RH da empresa pondo pressão lá, e a gente tentando resolver, e aí eu com medo de eles desistirem da gente, porque eu já tinha largado outro emprego, e todo nesse movimento, mas aí graças a Deus deu certo, né?
Até antes de você entrar na Geonex, eu quero dividir nossa conversa aqui em 3 etapas. A primeira, acadêmica, depois a gente entra ali Geonex, depois Hub, Cerrado e FAG e o momento que você tá. A gente tem muito conteúdo, viu? Senta aí, espera, conversa, observa a gente. Olha só, que você daria de dica para uma pessoa que tá numa faculdade, tá super perdidão, quer sair, tem um objetivo parecido com você, quero sair, quero ter um trabalho, enfim, quero ser alguém na vida, mas tá muito perdido e precisa de um direcionamento. Pegando toda a sua história, o que você faria de diferente se você tivesse que voltar lá, fazer tudo de novo? Qual dica que você daria para uma pessoa como essa? Eu sempre penso em 3 dicas, né? Acho que a primeira dica é você se pôr em movimento. Assim, não importa o que você vai fazer, se coloca em movimento. Tenta arranjar um estágio, tenta arranjar um projeto voluntário, um projeto extracurricular para você entender quais são suas habilidades, ter uma clareza de quais são suas habilidades e poder polir suas habilidades, e também para você poder se desenvolver e fazer relacionamento. Até para você falar, não é isso que eu quero, sabe? Mas é se pôr em movimento, ir lá, testar, dar a cara para fazer, né? Esse é o primeiro ponto, porque eu vejo muitas pessoas que chegam sem saber quem são, entende? Sem saber suas habilidades, sem saber os pontos fortes, sem saber suas fragilidades. Então, se põe em movimento. O segundo ponto é você procurar mentores, trocar ideia, assim, chamar o pessoal. Às vezes, nossa, eu quero conversar com um engenheiro químico mais antigo, conversar com ele, ou com um profissional que está mais tempo na carreira. Em 99% dos casos, você acha muito dessas pessoas no LinkedIn, né? Em 90% dos casos, essas pessoas vão estar dispostas a trocar uma ideia com você. Você estaria disposto, né? Eu estaria disposto, como já fiz muitas vezes. Estaria disposto a trocar uma ideia na maior tranquilidade para dar uma orientação mesmo, sabe? Não precisa ser, pode ser um professor, pode ser um profissional da área. Quando você for numa palestra, você ir nisso. E o terceiro ponto é você realmente ter humildade de saber que você não sabe nada. De você ir atrás de conhecimento. Você ir em palestras, conversar com as pessoas, conversar às vezes com aquele próprio amigo de curso seu que já está fazendo estágio, você ainda não conseguiu um estágio. Você realmente ir lá. A gente vê muito hoje uma crise do pessoal com medo de se mostrar frágil demais, sabe? De achar que, nossa, eu tô concorrendo. Não, existe espaço para todo mundo. A gente tem um déficit no mercado de trabalho para profissionais qualificados muito grande. E a gente sempre fala, né? Profissional bom sempre vai ter espaço, sempre vai ter vaga, sabe? Tanto é que até dando um passo à frente, mas na Geonex a gente sempre prospectava profissionais e mesmo que não tivesse vaga, mas se tivesse um profissional que valia a pena a gente investir, a gente achava um jeito de encaixar ele, criar a vaga dele, entende? E eu vejo essas 3 dicas como principais, sabe? Se pôr em movimento, procurar mentores e ter humildade para você seguir, né? Show de bola. E eu acho que quando a gente reúne as 3 dicas que você deu, Aitan, fica muito claro o quanto o relacionamento, né? Então, o relacionamento de se pôr em movimento. O que você quer, o que você, né? Para onde você quer ir, toda essa movimentação. Procurar pessoas que estão nesse ramo, né? Não vou falar ídolos, né? Mas referências, né? Para com quem você possa, né, se graduar, se evoluir e se autoconhecer e ir lapidando o que você realmente quer. Então, quando a gente pensa em relacionamento, né, nesse momento de graduação, Carol, momento de graduação para formatura, o quanto o relacionamento foi determinante para você começar a construir a sua carreira e o quanto que ele determina ainda a sua carreira nos dias de hoje? Total. Tanto é que eu só comecei a assumir a parte de desenvolvimento de pessoas, assim, de ajudar no treinamento das coisas, porque eu tinha muito relacionamento da universidade, então eu sabia quem eram as pessoas boas. Eu tinha feito muita coisa na faculdade, então eu sabia quem eram os professores, o que eles faziam, qual o contato, sabia quem prestava serviço, sabe? Eu tinha muito esse relacionamento, então, assim, sempre foi muita coisa, nossa, eu preciso resolver uma coisa de um laboratório. Não, eu preciso de uma análise química. Eu já sei para quem ligar, onde ligar, quanto que vai ser e tudo. Já sabia fazer esse corre, entende? Então, essa parte de aprender a fazer relacionamentos foi bacana. Assim, eu vejo isso uma das minhas fortalezas, sabe? Consigo fazer relacionamentos muito fáceis. Realmente se precisar de qualquer coisa, pergunta ao Aitan que ele conhece alguém que ele vai te ajudar a resolver seu problema. Até demais, né? Inclusive, se precisar de alguém para fazer podcast, a gente tem... Então, assim, tem
essa parte, assim, de fazer relacionamentos, né? E relacionamentos é muito mais você ser interessado sem ser interesseiro, né? Você buscar gerar valor para a vida da pessoa, sabe? Ser interessado sem ser interesseiro. Exatamente. Discorra sobre. Não, mas é justamente assim, você buscar gerar um valor verdadeiro para a vida da pessoa que você está se conectando, sabe? Não simplesmente hoje, e até mesmo... Aí, é um ganha-ganha, né? Tudo vai embolando, né? Hoje a gente... Até mesmo pela FAGE, pela federação, é uma grande rede de relacionamento, rede de jovens lideranças empresariais, né? E a gente vê muita gente, às vezes, que começa entrando no movimento querendo só vender o produto dela e não gerar um valor real para a vida da outra pessoa, a partir desse valor real. Porque a gente fala assim, né? E até mesmo qualquer ação comercial, a venda, ela se dá pela confiança. E a confiança se dá a partir do momento que você tem um relacionamento verdadeiro e você tem uma troca verdadeira que a pessoa consegue enxergar em você valor de falar assim, não, ó, eu vou parar e vou dar ouvido, vou dar valor porque essa pessoa tá me falando. Porque senão você é mais um vendedor ali que tá querendo te empurrar alguma coisa e tudo, e aí você naturalmente já rejeita, né? Naturalmente já rejeita. Então, assim, eu tenho como espírito, e aí é uma das coisas que meu pai sempre falou, né? Você fazer o bem sem olhar a quem. Legal. Então E acaba que isso vai gerando uma reciprocidade e você vai gerando essas amizades verdadeiras, esses relacionamentos que no futuro vão te encaminhar para situações que você nem imagina, né? Legal. E até pegando o gancho no que você falou de o relacionamento na faculdade te ajudou a fazer algumas coisas dentro da Geonex, que foi onde você criou uma carreira 12, né? 12 anos? Exato. De 12 anos, né? Conta pra gente um pouquinho, eu sei que na Geonex você era responsável pelo programa de estágio, trainee, recrutava, desenvolvia as pessoas. Conta um pouquinho como é que foi essa jornada para chegar até aí e quais eram os gaps que você percebia com essas pessoas, que possivelmente as pessoas que estão escutando a gente são essas pessoas que estão entrando. O que você percebia de desafios em relação a elas dentro do trabalho, quando elas entravam dentro da indústria? Massa. Aí vamos entrar ali na Geonex, né? Quando eu passei no processo seletivo de estágio, né? Aí a gente entrou, eu era do primeiro ano do curso, né? E aí você sempre fica, nossa, não sei nada de engenharia química. Eu sempre falo, quando o profissional entra, ele sempre vai ter uma dúvida que ele acha que não sabe nada. É a curva da ignorância, né? Você acha sabendo tudo, e depois você não sabe nada, e depois você evolui, né? E aí, junto com o curso, junto com a turma, entraram no total 7 estagiários. Tinham outros estagiários de universidades muito mais famosas de engenharia química, referências até. E aí a gente falou assim, nossa, o que a gente vai? A gente, a primeira turma, teve laboratórios, assim, a gente foi ter os laboratórios só no final do curso, por causa que estavam montando ainda os laboratórios, e a gente tá com outros alunos, estagiários de outras faculdades. E tinha a possibilidade real, desde o começo do estágio, nosso gerente virava e falava assim, olha, existe a possibilidade real de contratação no final do estágio. Aí a gente virava e falava assim, nossa, capaz a gente vai ser o último a ser contratado. E eu... Numa época em que as hard skills, né, os certificados, às vezes contavam muito, o que não é a realidade de hoje, né? Exatamente. Vou chegar nesse ponto. E aí eu falei assim, não, se a possibilidade de às vezes não ser contratada é alta, porque tem outras pessoas, e aí esses estagiários eram da universidade, da alta direção, então tinha ali até dito uma predileção, embora isso não se confirmou, e até depois não. Eu falei assim, então eu vou fazer o máximo de projetos que eu puder aqui dentro, vou aprender o máximo de engenharia química aqui dentro, para eu poder gerar um currículo, uma experiência, um repertório bacana para poder sair. E aí eu lembro que no meu estágio eu fiz 27 projetos, enquanto os outros estagiários fizeram numa casa de 4 a 6 projetos. Contratado. Tudo que era projeto eu pegava, queria fazer, queria entregar, queria me desenvolver. Sabia Excel, queria montar uma planilha de Excel. Tinha uns equipamentos. E aí me posto um projeto que tinha um equipamento que tinha 9 anos que já existia na empresa e ele estava apresentando defeitos, passou N engenheiros nele e não resolvia. E aí entregaram esse projeto para mim e falaram assim, esse é o seu projeto principal do estágio. Pronto, se eu já sou de uma universidade baixa, já tenho outros alunos e ainda... Baixa, né? Comparado aos outros. E aí, o primeiro curso, né? Querendo ou não, sempre tem algumas lacunas, né? Uhum. E aí eu tenho ainda um projeto que foi difícil de resolver até hoje,
agora que eu vou... Agora que eu me enforco mesmo. Existe uma frase muito bacana que eu ouvi esses dias que fala: se você ainda não é reconhecido pelo resultado, seja reconhecido pelo esforço, né? E isso eu trouxe muito pra mim e fez muita ficha, né? Sensacional. E aí, beleza. E aí, fui contratado, foi feita a proposta e tal. E ao longo disso, pegando skills ali de coisa, e que eu sempre via até... E cada vez mais evidente, assim, de lacuna nas pessoas que chegavam para fazer estágio. Realmente essa fragilidade em soft skills mesmo, sabe? Não era fragilidade técnica, não era fragilidade de mexer no Excel, não era fragilidade de mexer no AutoCAD, no Solid. Embora seja importante, mas isso é commodity. Isso num curso de um final de semana você mata, entendeu? Tão básico que... E aí a gente, com a necessidade de querer tracionar mais a Geonex estava numa zona de expansão muito grande, abrindo fábricas, abrindo novas operações, e aí eu via isso muito, sabe? A falta de liderança, falta de comunicação, uma falta de proatividade de resolver os problemas. A gente sempre brincava, né? Falava assim, cara, você quer aprender mesmo de verdade? Pega um problema, chama de seu, põe debaixo do braço e tenta resolver, sabe? Pode ser que você não consiga, mas no mínimo você vai aprender na jornada, entendeu? E vai assumir essa responsabilidade. Então, assim, puxa a responsabilidade. E outra coisa que a gente via muito era realmente questão de mentalidade do estagiário. A gente batia bem na tecla de, se você agir como um estagiário, você vai ser tratado como um estagiário. Se você agir como um engenheiro, você vai ser tratado como um engenheiro. Então, é você pensar como engenheiro e tentar trazer melhoria, em vez de só trazer o problema, era trazer já uma solução de resolução, era se preocupar efetivamente, realmente com o resultado gerado para trazer isso. E a gente via que essas pessoas tinham um destaque maior e tinha uma perpetuidade maior na empresa. Tanto é que eu sou engenheiro de formação, né? Eu sempre gosto de números e trazer, metrificar e tudo. A gente rodou uma pesquisa com as principais lideranças da empresa, ali, coordenadores, gerentes, sobre quais eram as habilidades que eles valorizavam num novo engenheiro, entendeu? Num novo talento lá. Para nivelar isso, para balizar o processo seletivo. A gente já estava usando ferramentas de análise de perfil comportamental, vídeo selfie, já estava usando ferramentas já num nível maior de ferramental, mas a gente tinha diversos ruídos ali. Quando o cara era contratado, ele não tinha performance. E aí a gente nivelou esses perfis, e aí, assim, de 20 habilidades, ali vamos basear, né? De 10 habilidades, só 2 eram habilidades hard, digamos assim, né? O resto era tudo análise crítica, resolução de problemas, aguentar pressão, sabe? Aguentar realmente, eu digo, aguentar porrada mesmo ali, você ir pra frente e avançar e tudo. Liderança. Tudo isso foi desenvolvendo, né? A parte de conhecimento específico técnico era uma só das coisas apontadas, entendeu? Pela liderança. E aí a gente montou um programa mesmo ali junto com a área de RH, junto com engenheiros e tudo, e tutores, para desenvolver e estimular essas habilidades nas pessoas, entendeu? Nos trainees e talentos que estavam lá. Lógico que a gente refinou nosso processo seletivo para buscar, digamos assim, diamantes brutos e pedras brutas, e a gente sempre valorizava quem tem lastro de resultado, né? Quem, já tinha feito alguma coisa relevante numa empresa júnior, já tinha negociado com cliente, já tinha feito projeto, ou centro acadêmico, ou iniciação científica. A gente sempre valorizava isso, porque já dava lastro, já deixava o cheiro, né? Lastro de comportamentos, né? Já tava esse lastro de comportamento onde validava se ela tinha ou não. Porque às vezes, se o cara tiver uma habilidade, ele consegue mentir ali e maquiar, né? A análise de perfil comportamental. Agora, no resultado, na conversa, você não consegue maquiar. Então, aí a gente conseguia vir nesses lastros
e desenvolver boas pessoas e multiplicar isso e levar isso para as coisas. Tanto é que, nossa, e de novo, conheci pessoas fantásticas hoje que estão atuando na Geonex, que saíram, estão em outros negócios por decisão pessoal, mas que tinham uma habilidade assim de desenvolvimento e uma liderança muito forte. Legal, bacana. Muita gente, quando sai, já escutei várias vezes as pessoas falando isso, falando assim, na hora que eu tô saindo da faculdade, as pessoas querem que eu tenha experiência, mas eu acabei de sair da faculdade. E aqui, ó, tá aqui a resposta pra sua pergunta, ou sua de alguém, manda isso pra alguém, se você precisar mandar. Mas não é sobre você já ter a experiência específica profissional. É sobre as coisas que você já fez, fala sobre quem você é. Fala sobre a sua atitude. Então, se você tem lastro, igual você falou, se você tem já, foi para empresa júnior, foi iniciativa, proatividade, soft skills, gente. Soft skills se prova com lastros, com histórias, com coisas que você fez. Não tem como você provar soft skills só vendendo sonhos aqui. Então, ter essas histórias realmente valida o que o Aitan trouxe aqui agora. Cara, vai de encontro específico dentro disso que a gente vive falando. E olhando para a questão do desenvolvimento dessas pessoas que vocês, enfim, recrutaram e tudo mais, o que você vê hoje, se você tivesse que elencar 3 principais pontos de desenvolvimento? Que são os... Quais que não sai. Gosta do 3, né? Gosta dos 3. Mas é porque fica mais fácil de aprender e tal. Mas se quiser pode ser 2, tá? Mas o que são os principais pontos que você entende que as pessoas tinham que desenvolver? 3 coisas ou 2? Agora eu fiquei com vergonha dos 3. Mas 3 coisas, 2, 5, quanto você quiser falar, que são pontos relevantes para a pessoa se desenvolver dentro de um processo trainee e de estágio. Tá. Até fazer um parênteses da questão do 3. Existe um gatilho mental que as pessoas fixam mais as coisas quando é 3 pontos. Viu? Tanto é que é um gatilho no marketing, entendeu? Eu sabia, mas não soube explicar. A explicação estava no convidado. O que seriam esses 3 pontos? O que seriam esses pontos que eu vejo que a pessoa pode se desenvolver para se dar bem no processo seletivo? Eu vejo que primeiro, visão. Você realmente ter uma clareza de onde você quer chegar e onde que você quer ocupar. E não tem problema você virar e falar assim, nossa, um dia eu quero ser CEO dessa companhia. Você vai traçar a sua jornada para ser isso. Nossa, eu quero ser gerente dessa companhia. Visão e autoconhecimento, mais ou menos, Visão e autoconhecimento para saber quais são suas preferências e tudo, né? Segundo ponto é você avaliar muito se a cultura da companhia é a cultura que você quer... que é a sua cultura, que você quer estar dentro, entendeu? Tem pessoas que hoje e aí, vamos falar de vestimenta, né? Tem pessoas que adoram... Eu tenho amigos muito grandes ali, por exemplo, numa XP, nesses fundos de investimento, que adoram andar de terno e gravata, e beleza. Agora eu tenho amigos que detestam, tenho amigos que gostam de trabalhar mais para a área tarde e noite, que nunca dariam certo nesse tipo de negócio, que não tem uma fala um pouco mais, digamos assim, soft, né, mais robuscada, e eles dão super bem em chão de fábrica, e tá tudo certo, entendeu? Eles conseguem encaixar, encontrar na fábrica ali ok para eles. Visão, essa de realmente avaliação de autoconhecimento, de cultura e tudo. A questão de comunicação, eu vejo hoje muito assim, você ter uma proeficiência na comunicação, na forma que você passa a mensagem, que você fala, que você se comunica, né? Você não ter medo de pegar problemas, você puxar problemas mesmo para você e falar assim, nossa, deixa eu tentar resolver isso aqui, tem essa planilha de Excel aqui, cabeluda para fazer. Não, deixa eu puxar para resolver, deixa eu tentar resolver. Tem um churrasco para resolver, tem um happy hour, tem um não sei o quê. É nessas pequenas coisas que você vai se mostrando, que são janelinhas, principalmente para quem está começando, que você vai mostrando. E o gestor, e falando como alguém que estava nessa posição, observa isso. O cara que é articulado, que organiza o churrasco, que organiza o treinamento, que é proativo, que se antecipa, que às vezes vê um problema na portaria, por mais que não é dele, ele tenta ir lá resolver e lógico que ponderando as situações, né, e tendo uma habilidade ali de apontar isso, mas é ter essa cabeça de dono. E buscar sempre se desenvolver. Se você tá
numa área, por exemplo, comercial, é você consumir conteúdo comercial até exaurir, até virar recorrente aquilo que está sendo falado. Se você migrou para uma área, sei lá, de produto, é você consumir conteúdo daquele produto até exaurir. E aí eu falo, eu fui um dos únicos, teve alguns poucos engenheiros na Geonex que existe um handbook de gelatina mesmo, de produção de gelatina. Eu li o handbook de gelatina umas 3, 4 vezes, porque eu queria conhecer, queria aprofundar, queria tudo, consumia muito conteúdo, artigo científico, ia atrás de conteúdo para realmente ter um embasamento técnico e ter um embasamento, porque assim, muito do que já foi, do conhecimento já foi feito, está disponível. Então, é ir atrás desse conhecimento e ter disponibilidade de você falar assim, nossa, trocar ideia com as pessoas, questionar, perguntar e tudo, né? E o último ponto é justamente esse, assim, de você... não é porque é a coisa daquela situação que você tem que aceitar, mas você questionar. Lógico que você tem que entender, porque existe toda uma gestão de mudança, então não é você chegar afoito querendo mudar tudo, cheio de ideias, mas é você ir mostrando sua habilidade de mudar as coisas de pouquinho. A partir disso, naturalmente, buscando responsabilidades e achando esses meios de manobrar nesses universos corporativos, você consegue ir ganhando, digamos assim, pontos, né, de experiência, e através disso você vai evoluindo de cadeiras dentro da própria organização. Show de bola. Eu acho que, inclusive, o resumo desse último ponto que você falou é pensamento crítico, né? É ter subsídio suficiente para poder, né, ter aquele olhar inovador, criativo sobre o mesmo ponto de vista, né, e questionar processos, né, procedimentos, protocolos e ser útil, né, durante essa condução. Achei sensacional. Inclusive, só para fins matemáticos, deu 5 pontos, tá? Que eu acho que a gente falou ali superficialmente sobre a questão da cultura, e eu queria muito a sua opinião sobre essa questão da cultura. Eu acho que é muito valioso, né? Nós estamos aí num momento que a gente está com o processo seletivo Trainee 2024 da Milhão, e eu acho que a gente precisa olhar para as oportunidades, sejam elas de trainee, de estágio, né, de emprego efetivo, com o olhar da cultura e alinhamento com seus valores, né? Então, acho que destrinchar um site, destrinchar aí, né, as pessoas que estão envolvidas naquele negócio, entender, né, valores talvez espirituais, valores, né, comerciais, valores de produto, de desenvolvimento, de relacionamento, isso tudo faz sentido e impacta na carreira, pensando aí de por que uma pessoa, né, como você, Waita, ficou 12 anos numa mesma empresa, né? O quanto a cultura te segurou e te impactou nessa carreira. Indo da cultura, depois tem um comentário do ponto, né? Realmente a cultura me segurou durante a jornada, tive diversas propostas de outros desafios, mas a cultura e principalmente a admiração pelos meus líderes que eu tinha lá, pelo conhecimento, pela forma de condução, e isso realmente me segurou, porque eram pessoas que eu queria estar próxima para aprender, né? Então, era um dos pontos. A cultura a Geonex tinha, por mais que ela era uma grande corporação, ela tinha muito uma autonomia como engenheiro de propor projetos, fazer uma abertura direto com a alta direção para apoiar os projetos e tudo, tanto é que depois eu assumi uma frente desses projetos estratégicos, que é a parte de pesquisa e desenvolvimento, desde mudar uma forma de purificar um processo, a uma nova linha de produção. Na época a gente mexia com gelatina de bovina para gelatina de peixe, testar outros tipos, então isso foi bacana e sempre foi muito apoiado, então isso me estimulava muito, sabe? Mas a gente vê muito também um ponto assim, às vezes, quando a pessoa entra, ela também tem uma baixa resiliência, assim, de aguentar porrada mesmo, de aguentar cobrança, de aguentar estresse, porque se você quer realmente construir uma coisa grande, você tem que aguentar estresse, você tem que aguentar cobrança, você vai estar no meio de problema, esses dias eu estava ouvindo, quanto mais difícil o problema que você resolve para mais gente e com maior complexidade, mais dinheiro e mais valorizado você é.
isso serve para os negócios e serve para organizações. Então, se você é uma pessoa que consegue resolver problemas muito complexos, muito grandes, você é valorizado. Não é à toa que um CEO ganha o que um CEO ganha, porque ele resolve problemas, ele construiu uma jornada, um repertório, que a capacidade dele de resolver as situações é muito grande, né? De tomar essas decisões. E aí eu vejo isso, mas existem momentos e momentos para se pensar isso. Às vezes eu vejo as pessoas entrando muito na organização e já querendo... senso de urgência. Nem senso de urgência, a pessoa entrando, às vezes, até termo assim, com muito mimimi, antes de entender a organização, ela já fica fazendo algumas exigências, antes de se doar ali mesmo, para se encaixar, mostrar o valor dela, ela já faz exigências. Então, assim, não é você viver em ambientes tóxicos, mas é você entender que vai ter cobrança, e se você quiser realmente evoluir corporativamente, cara, você tem que aguentar essas cobranças. Vão ter dias difíceis, vão ter dias que você vai se questionar o que você está fazendo ali, vão ter dias que você vai se questionar da sua capacidade de entrega, mas é você não desistir, é você avançar, né? Eu sou muito católico, né? Então eu pego e toda vez que tem esses momentos, aí vem do autoconhecimento de você se fortalecer na sua espiritualidade e tudo, e avançar nesse sentido, né? E aí eu vejo muito isso hoje, assim, dos jovens, assim, com essa baixa resiliência de aguentar realmente essas situações que geram desgaste, sabe? As situações para qualquer um, mas já querem sair, já querem desistir, já querem, ou já levam pro lado pessoal e tudo, e não, é só um job, né? Quem é comigo sabe, cara, é só um job, é só uma missão, você tem que focar na missão ali, entendeu? Sua vida não é aquilo, se não der certo, não quer dizer que você é o cocô do cavalo do bandido, sabe? É só um job, você tem que avançar, entende? Muito, muito bom mesmo. Vários insights você falando aí. A perspectiva que me traz é que quando você vai para cada nível que você vai indo, eu tô aqui como pleno, eu quero virar um coordenador, depois eu quero virar um gerente, você tem que criar um repertório para isso. E a questão é você focar no seu próximo passo, né? Você sabe onde você quer chegar, mas qual que é o próximo passo? Então, eu tô aqui agora, tô atuando como engenheiro pleno, engenheiro agrônomo pleno, enfim, eu quero me tornar um coordenador. Beleza, na verdade eu quero ser diretor comercial da empresa. Mas qual que é o próximo passo? É coordenador. Então, o que você precisa fazer para se provar como coordenador, como pessoa que tem essa capacidade, e aí é um passo de cada vez. Tem muita gente que fica nesse desespero, né? São degraus, a máxima da escada ainda funciona, são degraus, um degrau pro outro. Tem muita gente querendo subir de elevador, né? Eu tô mirando no 10º andar. Ou de foguete, né? Ou de foguete. Então, assim, a pessoa não quer passar pelo que ela precisa passar, e basta uma pesquisa muito rápida. Na nossa época, né, a gente não tinha o Google. Eu sou da época da Barça. Na sua época, né? Eu sou de 87, faça uma conta. Com carinha de quem é de 96, né? Mas na nossa época a gente não tinha esse acesso às informações. E hoje, se você quer ser um diretor comercial, se você quer ser um CEO, se você quer ser um diretor administrativo, você tem aí na mão ferramentas que você consegue descobrir num universo enorme quais carreiras e quais degraus essas pessoas passaram. E é uma máxima, sem percorrer problemas, soluções, a pessoa não se desenvolve, né? Então, por que ter esse senso de urgência e ter essa baixa resiliência? De novo, tudo é soft skills, né? Então, para poder galgar a meta do que você quer para sua carreira, né? Então, a gente tem que ter essa paciência, essa resiliência, né, Carol? Bacana, exatamente isso. E pegando, assim, trajetória incrível, dava pra gente ficar horas aqui falando, mas já fazendo um gancho do drift transição que você deu ali, né? Você pegou sua carreira, fez um drift ali e mudou completamente, né? Então conta pra gente como é que foi isso. Como que você começou a pensar nisso? Como você fez essa transição? Por que você fez essa transição? Traz um pouquinho pra gente também, por favor. A transição eu fiz, assim, eu já tava fazendo bastantes viagens, né, estava fazendo bastante viagens corporativas e tudo, inclusive fui ajudar outras fábricas em outros países, né? Isso estava desgastando um pouco o relacionamento pessoal e do que eu estava valorizando, né? E aí, de novo, um autoconhecimento em cima disso aí.
E eu vi que meio que eu tava estagnado na carreira, né? Tava estagnado, eu sempre tive, ao longo da trajetória da Geonex, tive participação em outros negócios, dava mentoria de negócios e tudo, né? E aí eu tinha, agora já tinha empreendido lá atrás, já tinha tido empresa, e aí tinha algumas participações em algumas startups e tudo, né? Fui mentor de inovação, comecei a me aproximar disso, de negócios. Só que aí eu queria realmente sair, queria olhar para fora, queria novos desafios, novidade e tudo. Nesse segmento, estava um pouco cansado do ambiente industrial, assim. E aí eu resolvi, deixa aí... E já estava inserido no universo da inovação, né? Sempre muito curioso, né? Isso. E aí coincidiu muito bem com um momento da própria Geonex, onde ela foi comprada por uma multinacional. E eu decidi, nesse momento é o momento de eu fazer a saída, de eu fazer a transição, né? E aí eu tinha já alguns relacionamentos, por exemplo, e aí vem de novo, relacionamento, como estava inserido no coisa da inovação, aí foi justamente, para onde que eu vou, então fazer esse ponto. Você estava falando antes de ter uma clareza, de se perguntar, né? Eu faço muito planejamento estratégico para empresas, então aí existe aquele complexozão, mas existe aquele pensamento fast ali, de tirar a empresa do coisa, e aí com 4 perguntas você consegue montar um planejamento de você fazer, que pode ser para carreira, né? Primeiro para onde você quer ir, qual é o próximo passo, para onde você almeja, né? Por exemplo, 2024, o que você quer fazer, para onde você quer ir. Aí depois você vem com 3 perguntas, que a primeira o que você está fazendo que você tem que manter? A segunda, o que você não está fazendo que você tem que começar a fazer? E a terceira o que você está fazendo que você tem que parar de fazer? Essas 3. E aí a última pergunta o que você pode começar a colocar em prática amanhã? Então, com essas 5 perguntas, você já consegue definir. Seja para um negócio, seja para sua carreira, seja para qualquer um desses, você já consegue até ter para relacionamentos, né? Pessoais. Até para relacionamento. Tem uns amigos que você, eu tenho que começar a parar. Mas não é brincadeira. Mas você trazendo isso, se eu quero sair, se eu quero conseguir um estágio, beleza, o que eu tenho que começar a fazer? O que eu tenho que manter? Se eu estudo, então deixa eu fortalecer o estudo. Se eu procrastino, ou se eu gasto muito tempo em rede social, eu tenho que parar de fazer isso. Se eu não faço relacionamento, ou se eu não vou em eventos, então eu tenho que começar em eventos. O que eu posso começar a fazer amanhã? Então amanhã eu já, vou procurar um evento e vou me inscrever. Vou comprar um livro e vou me desenvolver. Então, assim, isso você consegue tirar lições práticas, sabe? A base disso... Desculpa. Não pode falar. A base disso é o autoconhecimento, né? E aí, fazendo um merchan aqui, né? Um dos testes que a AgroSkills tem é um teste justamente que dá essa visão. Quem é você? Quais são os seus principais pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Pontos de desenvolvimento? Como que você lidera? Enfim, a pessoa, através de um teste bem simples que a gente criou justamente para ter uma boa experiência, tem um relatório de 20 páginas falando sobre quem é ela. E isso ajuda a ter esse insumo para fazer exatamente isso que você falou, né? E eu acho que tem muito a ver, Carol, com isso que ele falou do planejamento estratégico, que eu acho que foi o que impactou nesse momento de transição, né? Você com certeza fez esses questionamentos para si mesmo, para poder definir esse próximo passo, que é o que você está vivendo hoje, não é, Elton? Porque quando realmente estava isso, existia a possibilidade de ir para outra empresa, no mesmo segmento, ganhando mais, ir para um outro mercado, ir para algumas outras situações, ir para um outro universo corporativo, ir para um hub de inovação, abrir o próprio negócio, abrir algumas coisas. Embora eu tomei algumas decisões, e aí você realmente saber quais são os esforços, esforços. Inclusive, hoje de manhã eu estava ouvindo um podcast falando assim, quando você tem clareza de qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito, fica até fácil de você cortar opções e dizer não, sabe? Porque você pensa assim, essa atividade vai me aproximar do meu propósito ou não? Você não está dizendo não para a pessoa, você está dizendo sim para o seu propósito da sua empresa, da sua carreira e tudo. Mudar de cidade para pegar, por exemplo, principalmente o agro, né? A gente pega ali Mato Grosso do Sul, que pagam 30% a mais do que um mercado tradicional ali em São Paulo.
você fazer uma migração, você aceitar uma vaga para trabalhar lá na fronteira do Mato Grosso do Sul, te aproxima ou não do que você tá querendo? Não, se te aproximar, show. Pega mal e vai. Custo-benefício mete os pés, vai embora, entendeu? Vai embora. Agora, se não te aproximar, cara, realmente é algo que você quer, e aí fica fácil, e você não fica se remoendo da sua decisão, né? E aí, justamente esse ponto, assim, lógico que eu tava fazendo um planejamento estratégico, porque como eu tava ventilando essa ideia, eu fui estudar sobre esse mercado, tava afim da área de inovação, tava isso, e eu fui estudando cada vez mais, participando de eventos, conhecendo pessoas, fazendo cursos, para entender, cheguei a fazer um curso ali na Universidade de Israel, eu falei, não, onde é a referência de inovação? Não, é tal, então deixa eu pegar e fazer, por mais que é online, e aí hoje tem um benefício muito grande que a gente tem esses acessos online, né? E fui me capacitar e me preparar para justamente, para eu, quando eu fizesse a transição, eu estar bem colocado, bem qualificado nisso. E aí eu fiz a transição, inicialmente para o Hub Cerrado, eu ia como especialista de inovação corporativa, porque eu tocava essa frente de conversar com startups, com hubs de inovação, com desenvolvimento de projetos. Só que nesse meio tempo, a cadeira da área de negócios ficou vazia, né? E aí eu assumi a área de negócios e logo a área de operação também ficou vazia, por condição mesmo das pessoas, decisões pessoais ali, ficou vazia e eu assumi essas duas e acumulei a função. Como eu tinha uma visão corporativa muito boa de operação e tudo, Só que aí foi um desafio enorme, porque eu não tinha umas skills de vendedor comercial tão polidas. Na faculdade, além de todos esses projetos, na faculdade tinha uma pequena ajuda do meu pai, mas eu tinha que me virar. E o primeiro trabalho que eu tive, o primeiro negócio que eu tive era de comprar e vender computador e celular. Aí depois eu observei uma lacuna que era os novos cursos, todo mundo queria camiseta do curso. Aí eu comecei a criar as camisetas, eu aprendi a mexer no Corel com um amigo para criar as camisetas e vender para os cursos, pegava por encomenda. Aí depois, como eu mexia com computador, aí eu comecei a dar curso de Excel, e aí minha mãe tem uma casa perto da faculdade. Aí eu tinha uns amigos intercambistas, aí eu comecei a montar uma república para intercambistas. Aí eu peguei também, como tinha república perto da faculdade, quando a pessoa começava a ganhar bolsa, queria almoçar um pouquinho melhor, ninguém quer ir pro RU, né? Aí eu comecei a fazer almoço em casa para ganhar essa grana ali e fazer. Né? Então, assim... Então, o comercial já estava lá. Eu tinha sementinhas, né? Tinha sementinhas, mas, por exemplo, eu tive uma jornada corporativa, o comercial que eu fazia era muito mais um comprador mesmo do que vendedor, né? Que comprava corporativamente junto com as equipes. E aí, de novo, cara, não tinha essa habilidade, tinha um desafio, mas, de novo, você ter coragem, você não ter medo. E onde que eu fui me embasar? Cara, quem são as melhores pessoas, referências em vendas, deixa eu estudar vendas, deixa eu conversar com essas pessoas, deixa eu pegar habilidades, deixa eu experimentar novas coisas, fui atrás, de novo, peguei o problema, pus debaixo do braço e vamos resolver. Durante a faculdade eu li um livro muito bacana, até esqueci o nome do autor, mas era Oba Problemas, que ele falava que todo problema é uma excelente oportunidade para você mostrar o quão bom profissional você é. Você não rejeitar problema, é você buscar o problema e falar assim, nossa, eu vou me desenvolver com esse problema, eu vou mostrar o quanto eu tenho habilidade, meu valor e isso. Isso eu levei para minha vida toda, até hoje. Então, nossa, tem um problema, não, deixa eu tentar resolver, deixa eu tentar levantar, deixa eu ir para frente, né? E aí peguei isso aí, né, e aí a gente foi desenvolvendo, passando alguns pontos, e aí o próprio Hub estava no momento de transição de tração de novos produtos, né, e aí ali junto com a Silvana, com o Carlos e tudo, assim, tracionando um novo modelo de negócio, então com algumas dificuldades, algumas facilidades, né, que a gente veio. E aí, paralelo a isso, até dentro da Geonex, eu já estava como diretor de planejamento e gestão na FAGE, onde justamente aí veio o Roberto, eu conheci o Roberto, aí vem relacionamentos, né? Eu conheci o Roberto, que era o ex-presidente,
na época do Engenheiros Sem Fronteiras, que aí eu não contei, mas eu cheguei a ser vice-presidente de projetos e presidente nacional do Engenheiros Sem Fronteiras, que é uma ONG que visa usar a engenharia em prol de ajudar a sociedade, né? A gente já ganhou como prêmio de melhor impacto local, de ONG com melhor impacto local, Instituto Nissan e tudo. Conheci o Roberto nessa jornada, ele querendo criar um núcleo do Engenheiros Sem Fronteiras em São Luís dos Montes Belos. E aí, estruturando, ajudando e tudo. E aí depois, quando foi isso, ele me convidou. Eu tinha feito parte da FAGE lá em 2013, na época da presidência da Cibele, eu fui assessor da presidência. Aí depois eu fui para a Geonex, aí eu mudei de cidade, aí eu me afastei da FAGE. Mas aí eu voltei e assumi essa cadeira de planejamento e gestão. Depois, precisava de uma atuação maior no núcleo Goiânia, né? Principalmente para pacificar algumas situações ali com a AGE Goiânia. Aí eu assumi essa cadeira e depois eu me pleiteei e fui para a presidência da FAGE, justamente com essa visão de expansionista, de federalização, né? Da gente estruturar ela realmente como federação, levar o acesso ao empreendedorismo para esses empreendedores jovens, né, ou que estão dentro da empresa, estão querendo abrir seu CNPJ, ou que já estão nos primeiros passos do seu negócio, buscando relacionamento e tudo. Até explica um pouquinho o que é a FAGE, o que é até a própria, como é que fala? A sigla. A sigla, né? A FAGE, ela é a Federação de Jovens Empresários e Empreendedores do Estado de Goiás. Uhum. E ela reúne não só empreendedores que abriram a empresa, mas que são intraempreendedores, empreendedores sociais. Ela reúne, ela se solidifica como uma rede de jovens lideranças empreendedoras. Então, ela hoje é a maior rede de jovens lideranças empreendedoras, né? E ela se baseia em 3 pilares. Ela se baseia no pilar de representatividade, capacitação e relacionamento. Todos buscando evoluir e facilitar essa jornada do jovem empreendedor. Representatividade, a gente tem algumas cadeiras como Garante Goiás, FCO, a gente tem cadeira na Frente Parlamentar do Empreendedorismo, na Frente de Cidades Inteligentes, né? Justamente para levar pautas de representatividade dos jovens empreendedores. A gente participa também do Conselho Gestor do Pacto pela Inovação, buscando trazer oportunidades e levar provocações do nosso público jovem empreendedor para esse pessoal, que tem uma dificuldade específica para empreender. O outro é capacitação. Então, a gente tem algumas parcerias, como com o IPOG, FGV, Sebrae, e até mesmo com os AgroSkills, né? Eu estava esperando esse momento. Inclusive, trazendo essas capacitações para os associados e para os funcionários dos associados também, de forma a facilitar isso. E o terceiro ponto é relacionamento, onde a gente justamente traz ações de relacionamento para fechar contato, porque muitas vezes esses jovens empresários, eles não têm referências e não têm acessos. Então, eles não têm, às vezes, acesso a um mentor, acesso a uma capacitação, acesso a clientes e tudo, a fornecedores, e a gente promove diversos eventos através disso. A gente promove, por exemplo, um Happy Fage, onde é um happy hour mesmo para gerar isso. A gente promove um almoço às cegas, onde você é selecionado, sorteado para estar na mesa e fazer network com empresários que você nunca viu. Um café 1 a 1, onde você vai na empresa da pessoa para fazer isso, justamente para promover essas ações, né? E aí a FAGE, ela se posiciona justamente como essa rede, buscando facilitar e construir esse movimento jovem empreendedor no estado, né? Bacana. Eu sou suspeita para falar, porque também estou envolvida no projeto como AgroSkills aí. A gente, inclusive, está com um projeto forte de desenvolvimento também de jovens, de skills empreendedoras em jovens, né? Em breve vai sair para vocês. Mas se você é um jovem que está buscando essa mentalidade, que é uma coisa que o Aitão falou bastante aí, de pensar diferente, pensar fora da caixa, fazer as coisas diferentes, é uma ótima rede de relacionamento. O relacionamento, o network impacta muito em quem você vai ser. Aí tem aquelas coisas que os
coaches falam, eu sou coach, tá, gente? Não tem problema nenhum com coach, mas tem uns que é meio viajado. Que os coaches falam que você é a média das 5 pessoas que você convive. Isso é provado, tem estudos que falam sobre isso. Então, você tá em ambientes como esse, eu tô vivenciando isso, você também tá vivenciando, a Samantha também vivencia dentro do dia a dia dela. Você tá em ambientes que as pessoas estão pensando e vibrando a mesma energia, buscando coisas diferentes, assim como você, isso potencializa aquilo que você já que tá ali dentro, ou que tá um pouco dormente, que você precisa desenvolver, né? Então é bem legal. Isso falando assim, é bem bacana, a gente chama de ambiência, né? A gente vê muito até mesmo no Hub Cerrado, onde lá, residentes, a gente tem, clientes, a gente tem em torno de umas 480 empresas, e residentes a gente tem em torno de umas 130 a 200 pessoas, né? Empreendedores também nisso, então é diferente digamos assim, a atmosfera. A gente já teve casos da pessoa tava no home office, aí ela falava assim, nossa, eu ficava mexendo demais no celular, eu vim pra cá, aí eu começo a mexer no celular, eu vejo do lado todo mundo tá conversando, tá falando de negócio, tá trabalhando, ou tá pondo preço no negócio de 10 mil a mais do que eu ponho no meu. Isso me estimula do ponto que eu sou muito mais produtivo aqui, entendeu? E aí esse ambiente, tanto um dos negócios que o Hub oferece é esses espaços de cowork, mas também a própria FAGE possibilita isso. Hoje a gente tem FAGE, e aí disseminado pelas AGEs, tanto hoje em 79 cidades, por exemplo, Rio Verde, Jataí, Catalão, Mineiros, Formosa. Então a gente tem esses ambientes, esses núcleos espalhados no estado inteiro que dá para se conectar buscando desenvolver esse ponto, né? E de novo, nossa, eu quero desenvolver minhas habilidades. Nossa, é uma associação, então a gente tá... todo trabalho voluntário. Então, você quer ser voluntário, quer ajudar na associação, também tem espaço para isso, né? Inclusive, a AgroSkill tá vindo com um programa de formação de jovens lideranças ali para esse ponto, né? Excelente. Inclusive, quando vocês falam, né, sobre ambiência, o quanto as pessoas e os ambientes, eles impactam, inclusive, na aceleração, né, das aquisições de soft skills e hard skills, né? Numa troca ali, num Hub Cerrado, a gente consegue adquirir hard skills que a gente não possui, por exemplo, né? Lá, nós somos, né, clientes, né, do Hub Cerrado, e a gente consegue ver que a gente faz negócio durante uma tomada de café, a gente consegue entender o que o vizinho ali do coworking vende, como que aquilo impacta no nosso negócio ou não, como que aquilo pode ser utilizado, inclusive, para, né, manter relacionamentos, aquelas informações, aquele seara. Então, é muito valioso. E o quanto pessoas impactam no desenvolvimento de soft skills, eu falo muito a respeito disso, e eu sou prova disso, né? Eu fiz alguns relacionamentos, né? Vocês são parte do meu relacionamento, e desde 2022 eu me vejo muito desenvolvida em algumas características que eu consigo absorver do relacionamento. Então, por que não, né, fazer alianças, fazer relacionamentos, fazer networks que te aproximem do que são valores para você? Sejam valores espirituais, acho que uma coisa que nos une aqui bastante é a temática de Deus e o quanto, né, são os planos de Deus que regem a nossa vida, regem as nossas carreiras, os próximos passos que a gente desenha, e também o quanto isso impacta no que tange eu quero me desenvolver em comunicação, vou me aliar aí pessoas que têm isso mais desenvolvido e mais voltado para aquele setor que eu vejo que é uma lacuna ou não. Então, acho que a ambiência determina muito do que você é hoje, do porquê você não chegou tão próximo do que você quer ser. Então, eu acho que, assim, é uma temática que resume muito esse bate-papo de hoje, né, Carol? Exatamente. Se você... pergunta de novo. Olha para tua vida, olha para sua volta. Como é que estão os resultados das pessoas que estão à sua volta? As pessoas que você está conversando, que você está se conectando, são pessoas que têm coisas que te complementam, que são desenvolvidas em questões que você quer ser. Você tem conversado com essas pessoas? Se não tem, por que você não tem conversado com essas pessoas? Medo, se sente às vezes inferiorizado. Então, esse tipo de questionamento ele é importante também para você fazer essa reflexão a respeito da carreira e conseguir acelerar, que é o nosso principal objetivo aqui. Mas, assim, incrível, assim, dá vontade de ficar conversando um monte aqui a respeito de várias coisas com você. Muito legal a tua experiência. E, assim, a Samantha trouxe a questão de Deus, e eu queria fazer uma pergunta também relacionada a isso, pra gente já caminhar pro final aqui. Na nossa percepção, AgroSkills, Deus
tem tudo a ver com a criação da AgroSkills, tem tudo a ver com tudo que a gente faz, com tudo que a gente quer entregar para o mundo através do nosso propósito. Você entende como que Deus impactou sua carreira? Como que ele impactou? E você acredita que ele pode impactar outras carreiras? Como é que você vê isso? Sim, todos os movimentos que eu fiz, seja conseguir um estágio bom, ou sair da própria Jonex e ir para o Hub, ou até mesmo nesses momentos de fragilidade, até em momentos mais, digamos assim, sombrios dentro da própria Jonex, mais ali com projetos mais desafiadores e tudo, todos eles eu embasava em cima de Deus, desde, nossa, uma sociedade, abrir um negócio, investir um negócio, eu sempre consultava, né, eu sempre brinco lá em casa que Deus é o nosso CEO, a gente que vai atrás dele, ele que, na verdade, a empresa é dele, ele nos dá emprestado esse problema e esse propósito para a gente resolver. A gente fala, né, até em Gênesis 1:26, que o homem ele foi criado para governar sobre as coisas, inclusive sobre ele mesmo. Então, quando a gente está resolvendo um problema, é que Deus vira e confia pra gente, não, ó, toma esse problema aqui, não é que eu preciso da sua ajuda, mas eu tô te dando a oportunidade de você ajudar a construir a minha obra, né? Então, eu observo muito nisso, e aí quando você traz isso, é ele que vai trazer clientes, ele que vai trazer estratégias, lógico que você tem que fazer a sua parte, você tem que se mover e buscar conhecimento, mas é ter uma fé inabalável e uma confiança de que, cara, vai dar certo, se não deu certo é porque não chegou ainda no final, então é não desistir, e assim, todos esses momentos de transição foram devidos à presença dele, e realmente assim, uma consulta para ele, uma confiança dele, tanto é que, nossa, na própria Jonex eu tinha tido alguns outros momentos que eu tinha tido vontade de sair por propostas, consultei ele e realmente não tive a resposta que era não, entende? Então deixa, vamos continuar, vamos cumprir o propósito e seguir, entende? Assim como, nossa, momentos de, às vezes investimento em algum negócio, às vezes investimento em alguma coisa, sabe? Sociedade em algum outro negócio, e todos eles foram sobre consulta e sempre embasado em cima dele, entende? Eu gosto muito dessa sua fala, e a Carol sempre fala muito no Instagram dela sobre isso. Escutar Deus tem a ver com estar próximo a Ele, com ter um relacionamento com Ele, né? Como é que o Aitan, profissional, né, marido, amigo, constrói esse relacionamento, né? Olha, eu em alguns momentos, eu por mais que sou da área de inovação, né, mas tem alguns momentos que eu sou bem tradicional. A forma como eu me relaciono com Deus, às vezes é muito pelo terço. Eu fiz uma experiência fantástica recentemente, que é pegar a Bíblia e ler de cabo a rabo, do Gênesis 1 até Apocalipse, de cabo a rabo mesmo. Então, assim, e é através dessas experiências, sabe? Próprio jejum e oração em momentos de dúvida ali, você fazer jejum para você acabar o barulho mesmo da sua cabeça, da carne e tudo, e você poder se aprofundar, é uma das coisas que eu uso bastante, entende? Conversar com pessoas espirituais também, para você ter conselheiros, e o próprio Salomão fala, né? Você ter uma multidão de conselheiros é um dos caminhos do sucesso, né? Que aquela comunidade que não tem conselheiros, ela tá fadada ao fracasso, a que tem multidão de conselheiros tá fadado ao crescimento, e é muito também o plantio, né? Tipo, toda hora você tá fazendo bem, tá retribuindo tudo, porque na verdade tudo já foi dado pra gente, né? Então é muita gente retribuir o que a gente já teve, sabe? Eu venho de uma história onde realmente eu tive algumas privações quando, na minha infância, eu sou filho gêmeo, eu tenho um irmão mais velho e meu pai tem outros 2 filhos de casamento. Então, assim, sou filho de 2 funcionários públicos, então não tinha... O empreendedorismo é muito fora da caixa. E não tinha referência, não tinha fluxo, não tinha muitas regalias. Então, é muito assim, você conversar, você ir atrás, você ter esses pontos e ter coragem, sabe? Ter coragem, ter bom ânimo, ir pra cima mesmo, e confiar que Deus vai colocar o caminho, que vai colocar as pessoas, que vai colocar os clientes no seu caminho para trazer, entendeu?
Sensacional. Muito bom mesmo. Você falando, assim, Deus gosta de usar histórias improváveis, né? Então, a sua história é uma história improvável. Filho de 2 funcionários públicos, mas com essa pegada empreendedora, apesar de funcionário público, né? Sua própria mãe sempre foi intraempreendedora, com todos os projetos que ela já fez. Enfim, mas pegar uma pessoa que é improvável, que talvez as pessoas olhavam e imaginavam, não vai ser nada, não vai fazer nada e tudo mais. E ele pega essas pessoas justamente para criar uma história, mas ele só faz isso quando a pessoa se permite, tem um relacionamento e deixa ele realmente penetrar e mostrar que, cara, é o extraordinário, não é qualquer coisa, é o extraordinário e vem dele, obviamente. Né? E se deixar aberto, né? Isso. E buscar as coisas de Deus, né? Sempre fala, se você buscar, você achará, né? Ele tá lá. É você ir buscar, ir aberto, viver em comunidade, entende? Buscar pessoas, ter amizades que compartilhem os mesmos valores que você, entende? Do ponto de você... Aí começa a ficar natural, né? Começa a ser sensível a essas situações. Bacana, legal. Bom, já estamos aí com 1h15 de podcast, tô achando o máximo, né? Tem 1 milhão de outras perguntas aqui, mas eu sou bem, às vezes, espontânea, eu tive uma ideia. Eu quero propor uma coisa aqui pra gente finalizar e depois pegar uma mensagem final sua. Eu vou fazer uma pergunta pra ele rápida e ele tem que fazer uma resposta rápida, depois você, depois eu de novo, depois você. Vamos fazer um bate-volta aqui. Ela sempre coloca ela por último, acho isso muito estratégico. Não, eu vou começar primeiro. Muito hoje... Gente, a Samantha, assim, a gente faz umas piadinhas, mas a gente né? Bom, primeiro eu vou fazer aqui até pra você entender como é que é a dinâmica. E aí é bem rápida a resposta, tá? Um sonho. Ficar rico. Impactar vidas estando rico. Aí você faz uma pergunta pra ele agora. Próximo passo. Eu sou geralmente de respostas complexas, sabe? É difícil. Mas o próximo passo que eu vejo é realmente fortalecer minha vida pessoal, né? Que, querendo ou não, nessa vida corporativa foi para trás. Família. E realmente evoluir na jornada que eu tô hoje, né? Evoluir, assim, realmente consolidar o negócio, crescer o negócio pro próximo nível, né? Show. Isso quer dizer, crescer 3 vezes o faturamento, né? Próximo passo, Carol. Familiar e profissional. Tem muitos sonhos aí, muitas coisas pra acontecerem. Esse entrevistado é ele. Vamos lá. Um medo. Um medo? Prepara pra próxima. Cara... Hoje, assim, é natural ter um medo do fracasso, né? Um medo de você não ter sucesso e tudo, embora, assim, recorrentemente tá ali, né? O medo todo dia de você não fracassar, às vezes da sua família passar necessidade e tudo, e você tem que achar estratégias criativas e alternativas para você poder tirar isso, né? Uma soft skills, só uma. Cara, uma soft skills, visão de futuro, sabe? É a principal pra mim. Legal. Bom, fizemos as 4. A gente não vai cortar isso, porque era pra ser assim mesmo, e foi bem legal. Queria, então, primeiro te agradecer por estar aqui com a gente, agradecer a Samantha, agradecer os meninos aqui do lugar que a gente tá gravando, e te pedir uma última mensagem. Nosso objetivo, nosso propósito é ajudar os jovens a acelerar as carreiras. Jovens do agro, jovens de outras áreas também. Então, qual mensagem você poderia passar para essas pessoas para que eles possam fazer isso de uma maneira acelerada, mais rápida? Deixa uma última mensagem para essa galera. Tem uma frase que eu gosto muito, que é vai lá e faz. Que poeta. Vai lá e faz, sabe? Não espera muita coisa, não espera estar pronto no melhor momento, não espera a melhor situação, vai lá e faz. Se você sente uma lacuna, ou de mercado, ou de uma coisa, eu sempre falo assim, se Deus está te dando a visão, Ele vai te dar o provimento para você executar. Então, se você está sentindo a falta de uma coisa, ou na sua carreira, ou na sua empresa, ou na empresa que você está trabalhando, é porque ele te deu a missão de você ser parte daquela solução, entendeu? Então, é você ir fazer, se pôr em movimento, ter coragem, ir para cima, que vai dar tudo certo no final, entendeu? Você vai achar um jeito, é você não desistir, sempre buscar o como, sabe? Ter cabeça de solução, buscar o como pode desenvolver aquilo, que você rompe as barreiras e aí você se desenvolve no caminho.
a colheita é certa, né? Seja de aprendizagem. A colheita é certa, né? Seja do aprendizado, seja do sucesso. Então, acho que sensacional sua dica. Airton, muito obrigado, né? Nós da AgroSkills ficamos muito felizes com a sua história. Eu já sou fã da sua carreira, né? Te acompanho no Hub Cerrado, acompanho toda essa sua tratativa espiritual e de gratidão a Deus. A AgroSkills também é muito grata, né, pela sua contribuição no projeto. A gente sabe o quanto, né, foi determinante essa parceria e o quanto isso também frutifica, né, para todos os nossos projetos, todos os nossos planejamentos estratégicos e o futuro. Pessoal, é isso. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com quem você acha que vai impactar, com quem você acha que vai acelerar carreiras. Essas carreiras nos dão insights para que a gente aprenda sobre como fazer, o que deu certo e para onde a gente pode ir utilizando as ferramentas certas, né, Carol? É isso aí, gente. A gente brinca aqui que a Samantha é o Agro, sua skills, então, gente, bora pra cima, foguete não tem ré, é uma frase super clichê, mas eu não tô nem aí, não me interessa o que as outras pessoas pensam, foguete não tem ré, diz Elon Musk que tem, mas eu continuo achando que não tem. Enfim, bora pra cima, que Deus abençoe sua carreira, que você seja extremamente próspero, faça o que tem que ser feito e conte com a gente nessa jornada.